Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020, são 10 horas e 20 minutos. O escriba sofrendo ainda com esse entrópio no olho direito, vai ter que parar uma hora dessas para consertar isso aí. Mas faz parte. Amanhã começa com um problema no Ministério Público Federal, porque o Procurador-Geral interrompeu o mandato de conselheiros no Conselho da Escola Superior do Ministério Público, interrompeu o mandato e nomeou outros. Qual é a alegação teórica? O que se diz por aí é que os conselheiros seriam de esquerda. Mas não parece ser desse tipo, não. Ao menos não parecia ser desse estilo muito conservador. Mas eles se entendem. Como nós da ordem nos entendemos nas nossas brigas intestinas, agora muito mais difícil, porque advogado não briga mais. Nós somos 800 mil intimidados, forçados ao silêncio. Imagine-se se veio. Imaginem se aparecesse uma liderança entre esses 800 mil advogados e começassem eles, em razão do novo líder, a exigir respeito. 800 mil revoltados. E partes importantíssimas na consecução da justiça. Uma briga geral. Exemplo, aliás, do que vem acontecendo no Poder Judiciário, porque há juízes de primeiro grau enfrentando os tribunais, enfrentando o segundo grau, por meio das associações de magistrados, e às vezes até individualmente. A separação da jurisdição em graus está sendo reduzida. Se os juízes de primeiro grau se revoltarem contra aqueles dos tribunais, se o Legislativo Federal se incompatibilizar com o Supremo Tribunal Federal, imagine-se o que pode acontecer. E está a suceder em muitos parâmetros. Se os colegas mais sofisticados ou mais interessados, não aqueles acovardados, começarem a examinar os despachos vindos nas intimações oficiais ou não, vão de ver que a magistratura de primeiro grau está se transformando em régulos, quiçá alguns, porque os despachos têm vindo faça sob as penas da lei, providencie em 5 dias sob as sanções previstas na lei. Há juízes que não cumprimentam advogados secos, duros, como se fossem estátuas de pedra. Advogados do Supremo Tribunal Federal só podem falar em pé. Não tem assento. É preciso que a ordem veja isto.
O jovem presidente do Conselho Federal da nossa entidade talvez já esteja percebendo que somos uma força incomensurável. Mesmo daqueles que põem seus gabinetes no segundo andar de açougues, de casas de pasto e de botequins nos subúrbios. Tiradentes Tiradentes era um mercador de rua. Segundo consta, um extrator de dentes também. E outros líderes miserentos se transformaram em fautores de uma revolução ideologicamente potente no próprio Brasil, independentemente do conceito que se fizer. Em correspondência com Luiz Inácio Lula da Silva, este escriba não é amigo dele, viu-o pessoalmente uma vez só, e num barzinho de esquina, ele do lado de lá, o escriba do lado de cá, tomando um cafezinho. O metalúrgico nem percebeu que o escriba estava lá. E este escrevinhador sentiu mesmo na presença daquele metalúrgico, ao qual faltava um dedo, sentiu uma força qualquer. Aquele homem, com todos os defeitos que tem uma liderança muito máscula na população brasileira. Então, entre os nossos 800 mil advogados, 800 mil, retirando-se da contagem o 1 milhão de bacharéis que não conseguem advogar porque não passam no exame de Estado, contando-se aqueles 800 mil, é preciso um líder só, um homem só. Alguém que tenha masculinidade e compreensão suficiente da nobreza da beca para conseguir que nos respeitem. Este velho escrevinhador, já se diz também escrevinhador, mas é preferível o preceito clássico. Este escrevinhador pensava outro dia que se tivesse uns 10 anos a menos e a plenitude da energia do corpo, do qual sobra, quiçá, só a cabeça funcionando razoavelmente bem, tentaria isso. Já não é mais tempo. O tempo já foi. Ontem este antigo escritor de direito penal e processo penal fez a duras penas uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, emocionadíssimo, sentiu que havia entre os desembargadores alguns que tinham estima por este velho flibusteiro da advocacia criminal, porque acenaram para o advogado com aquela beca velha posto à tribuna, acenaram amigavelmente entre todos que usavam aquelas vetustas togas negras. Isto significando que havia à margem daquilo tudo uma recordação e uma relembrança
de tempos antigos, que faziam daqueles juízes e transformavam também o antigo companheiro, faziam daqueles juristas, sim, respeitabilíssimos, seres humanos com coração aberto e com a capacitação, a demonstração de carinho além e adiante dos regulamentos. Aquilo deu a este velho advogado criminalista a percepção e a perspectiva de que nós precisamos de advogados assim, mas com juventude e amadurecimento adequados, a que possam fazer realmente que a nossa classe volte à respeitabilidade. Este escriba, enquanto estava a sustentar oralmente, sentia o odor daquela beca que tem, quiçá, 50 anos, segurando o arfar do peito deste voluntário hoje da advocacia criminal, e sentindo aquele peso, sabia que é preciso que venha um herói a reivindicar, a exigir, a proclamar, quem sabe, a respeitabilidade que a nossa classe tem e que foi deixada assim, inclusive, por ministros da educação irresponsáveis, no mínimo, que fizeram de nós um exército de semi-párias, com alguns pontificando lá em cima e o resto famélico a tentar sobreviver com a dignidade restante. É preciso que haja alguém, sim. É preciso que surja um herói de fancaria, alguém com força suficiente para catalisar os nossos 800 mil advogados deixados assim pela imprudência, no mínimo, e pela criminalidade de ministros da educação que passaram por lá. Aquilo é uma caixa blindada, cujas gavetas recendem ainda a podridão velha, antiga, a partir de jarbas, passarinho, e gramando e graçando pelos tempos, até chegar o ministério àquilo que é hoje. Mudando um pouco de assunto e revertendo ao primacial, o Procurador-Geral da República vai ter alguns problemas nos intestinos do Ministério Público Federal, porque castrou o Conselho. Vai precisar administrar aquilo bem, Augusto Aras, porque aquela meninada que está lá em cima, de esquerda, não tem coisa alguma. Tem coisa boa no meio das pernas, vai lhe dar trabalho. Voltando à ortodoxia do jornal A Folha, hoje o único a ser examinado, porque as crônicas não podem ser muito longas, Trump, ao ver deste criminalista, não há de ser reeleito. Você passou pelo Senado, livrou-se do impeachment, mas o povo não vai lhe dar vida longa não, Trump. A partir daqui, chega-se à Folha Ilustrada, na página A18.
o escriba vê uma foto de Kirk Douglas, morrendo aos 103 anos. 103 anos. O ator Kirk Douglas, último nome da era de ouro de Hollywood. O velho escriba tem inveja não de Kirk Douglas. Não, belíssimo ator, com filmes excelentes, e acredita este escriba, buscando comprovação num livro em que os advogados que são versados em cinematografia comentam muitos filmes. Acredita este escriba que Kirk Douglas fez um filme com Henry Fonda, que é lembrado pelo Paulo Sérgio toda vez que vê uma foto de Jane Fonda, com aqueles olhos lindos que a moça tem. O escriba tinha inveja dos olhos de Henry Fonda, falando sem olho. Olhos azuis. Um homem de olhos azuis tem magnificência. E Fonda os exibia, se a memória não falha, ou azuis ou esverdeados. E fazia inveja a muitos. E para terminar a crônica, lembrando Henry Fonda e lembrando Kirk Douglas, este velho cavaleiro andante da advocacia criminal às vezes se diverte contando uma cena de filme que de repente está no imaginário do próprio Paulo Sérgio. Henry Fonda e Kirk Douglas, no faroeste norte-americano, lutavam contra os índios. E os índios levavam vantagem. As balas nas pistolas e carabinas dos dois já haviam terminado. E Kirk Douglas, o mesmo que morre hoje, ou ontem, aos 103 anos, estava ferido de morte e encostado numa rocha a protegê-lo das flechas dos indígenas. E Kirk tinha uma flecha introduzida no peito. E Fonda, que era o companheiro, no intervalo do tiroteio, vira-se a ele e diz: "O que você quer?" E Kirk responde: "One cigar and whiskey. One cigar and whiskey." E Henry Fonda para de atirar, tira o invólucro e o vidro que continha um resto de uísque, acende um cigarro, como devem acender aqueles meninos que gostam de fumar uma bagana, lambe as escaras, põe o cigarro na boca de Kirk, dá-lhe um gole de uísque. Kirk Douglas, ou o ator, não, o personagem, não, a figura,
dá uma bela baforada, toma um gole de uísque e se vai. E funda aquele de olhos verdes ou de olhos azuis, nem sabe este escriba se era mesmo Henry Fonda. Pode ser outro, mas o escrivinhador se lembrou dele quando olhou Kirk. Henry Fonda se salva, parece. Quem conhecer melhor o filme, que corrija este escrivinhador. Isto vem a pelo porque este ex-fumante parou de fumar há 40 anos, porque Dione, a mulher dele, ficara doente. Esse escriba não é adepto da religião da mulher do presidente da República, do Bolsa, não. Não é. E também não é católico extremado, mas é amigo de Nossa Senhora. Então, quando Dione ficou doente, esse escriba foi à igreja e jurou, de pés juntos ou de joelhos juntos, jurou que pararia de fumar. E o Paulo Sérgio fumava simplesmente 4 ou 5 maços de cigarro por dia. Era uma chaminé, fumava qualquer coisa. E era um professor de direito penal respeitado numa boa universidade. Filava cigarros da primeira fila. Os sobreviventes podem dizer isto. E às vezes, de brincadeira, um ou outro garoto levava um cigarro Selma, Marlboro, um cigarro paraguaio e dava ao professor, que rindo dizia: outro desse e você vai me ver o ano que vem outra vez, meu filho, porque eu reprovo você. Daí vinham os cigarrinhos gostosos. Mas o escriba, para que Dione se safasse, prometeu parar de fumar. E parou. E parou e virou refém de Nossa Senhora, porque não pode fumar nunca mais. Nossa Senhora está atenta, vigiando este ex-fumante. Mas, às vezes, o Paulo Sérgio brinca que quando morrer, todos nós morremos, mais cedo ou mais tarde nós nos vamos. Kirk se foi aos 103. 103 anos Kirk Douglas se foi embora. Quando o Paulo Sérgio morrer, se estiver na UTI, vai pedir a um médico amigo que saia de lá, tire aqueles gases horríveis que põe no nariz da gente e, de sabotagem, lhe dê um cigarrinho e um copo de uísque. E há de pedir ao colega, ao médico atendente, one cigar and whisky. Um gole de whisky, uma tragada gostosa. E em seguida vai conversar com Nossa Senhora, que é sua amiga, sempre foi amigo dela. Esta historinha vem a lume após este velho antigo escrevinhador olhar a foto de Kirk Douglas, lembrando de Henry Fonda. Se não foi ele o contracenador, era outro. E Jane Fonda, a Barbarella. Pensando nos três, vai a foto de Kirk e vai a foto também de Bolsa,
De bolsa, não. De Hitler, numa paródia posta na Folha Ilustrada de hoje, pedindo escusas pela recomposição da fotografia, parcialmente apenas, será paga se for cobrada pela Folha. Depois disso, vamos ao descanso. Ao descanso, não, vamos ao trabalho, purgando o olho doente. E la nave va.